Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Vozes que Curam. Meu nome é Lucy Macedo e hoje a gente vai entrar um pouquinho no presente, depois vai fazer um grande flashback para que vocês possam entender mais o que aconteceu esse ano. Durante esse ano eu vi diagnóstico de câncer cerebral sumir, eu vi 2 transplantes serem realizados, um de fígado e outro de rins, tudo documentado. Vi também provisão, vi a justiça sendo feita, processos sendo providos, e quando o processo é improvido, o plano de saúde liga para poder financiar tudo administrativamente. Para vocês terem ideia da grandiosidade do que eu estou vivendo durante aqui, só o quê? Um ano e meio da minha conversão, né? Fora o que eu já recebi de revelações de Jesus, né? E agora, quando a gente escuta esse derramar de azeite, a gente quer saber de onde veio e como é que chegou até a mim. E é aí que eu adentro. Hoje vamos receber a minha ministra, Aurélia, que veio de uma terra assim não tão distante, né? Mas que veio não só abençoar a minha casa, mas abençoar todas as casas de Mossoró. Seja bem-vinda, Aurélia. Que honra, né? Tantas palavras, né? Bonita, de peso, e saber que minha vida fez diferença na sua vida, na vida da sua família, no seu casamento. Mas eu sei que não sou eu, mas é Jesus, o que ele fez por mim, o que ele está em mim, que ele está em você também, Lucy. Amém. Como ele é capaz de, quando a gente crê na palavra dele, de mudar a nossa história. Quando ele nos ensina fé, quando a gente aprende a ter comunhão com o Espírito Santo, como a gente vive uma vida de milagres, uma vida abençoada. E é isso que Lucy relatou aqui em poucas palavras. Que uma vida com Jesus, uma vida em comunhão com o Espírito Santo, uma vida em que Deus é real para você, você vive uma vida de milagres. Você vive uma vida, não é que não vai haver dificuldades, mas você sabe que no fim nós vencemos. No fim, Deus transforma muitas vezes maldição em bênção. E é isso que tem acontecido na sua vida, não é isso, Lucy? E aí quando estou estudando a palavra, eu começo a ter mais... começo a valorizar mais também os inícios. E aí agora eu queria começar a saber como foi o seu início até chegar para esbanjar assim, tanta fé para tantas pessoas em Mossoró. Meu nome é Aurélia Costa, né? Esse Costa vem do meu marido, meu esposo, que é pastor da Igreja Verbo da Vida aqui em Mossoró, que é Jackson Costa. Nós nos conhecemos em João Pessoa, eu sou pernambucana, nascida, né, natural de Caruaru, mas já morava há um bom tempo, por questões de estudo, em Recife. Nós nos conhecemos em João Pessoa, numa vigília, já fazíamos parte da Igreja Verbo da Vida, da denominação Verbo da Vida. Nascemos de novo nessa denominação, eu em Caruaru, Jackson em Campina Grande. E numa vigília em João Pessoa, nessa época o Jacques fazia mestrado em João Pessoa, uma amiga minha me chamou para essa vigília na igreja dela, a gente se conheceu. E desde então a gente teve alguns encontros, né, em eventos, até que, nesse mestrado que ele estava fazendo em João Pessoa, ele foi pagar uma cadeira em Recife, uma disciplina em Recife. E lá ele entrou em contato comigo, com outras amigas em comum, para assistir um culto na minha igreja. E daí a gente começou a conversar por telefone, nos encontramos e começamos a namorar. Namoramos à distância, ele terminou o mestrado em Campina Grande, eu em Recife estava fazendo curso de Direito, né, ainda terminando, eu acredito, quase 3 anos de namoro, eu já estava, há 2 anos na universidade, fazendo curso de Direito, e assim foi o nosso namoro, um pouco à distância, mas sempre servindo ao Senhor, sempre a gente tinha em mente que queria ser atuante na obra de Deus, tinha um chamado muito forte para servir em outros povos, outras nações, outros lugares. A gente estava disponível. Senhor, eu sempre dizia isso, eu sempre orava dessa forma. Senhor, aonde você quiser me levar, onde ninguém quer ir, pode me levar que eu vou. Eu vou ser obediente e eu vou. E assim a gente compartilhava e conversava durante o namoro sobre isso, ardia no nosso coração realmente servir ao Senhor da forma que você vê que a gente serve aqui em Mossoró, à frente de uma obra, que a gente sabe que o comprometimento é muito maior, mas a gente está alegre, a gente há uma graça e a gente é muito feliz servindo ao Senhor e viemos para aqui, casamos.
No mesma semana viemos aqui para Mossoró. Na verdade, não para Mossoró, porque Jackson passou no concurso aqui, né? Durante o namoro, passou no concurso aqui na região de Caraúbas, no Campo Jaufesa de Caraúbas. A gente está falando aqui de Mossoró, né? Alguns quilômetros. Então, foram sucessões de milagres. Ainda lá em Recife, Deus confirmou a vinda da gente aqui para Mossoró. Falou comigo audivelmente. Eu me lembro um dia que eu estava no meu trabalho, lá em Recife, e tinha a hora do intervalo. E nesse intervalo eu fui pegar minhas coisas, ou lanche, alguma coisa nesse sentido. E eu me lembro, uma voz audível que eu escutei do Senhor. Eu quero um remo em Mossoró. E você já conhecia Mossoró? Eu nunca nem ouvi falar de Mossoró. Eu vim para Mossoró, eu nunca tinha ouvido falar de Mossoró. Ouvi pelo Espírito Santo. Pelo Espírito Santo. Aí Jackson passou no concurso aqui, né? Não aqui, mas veio fazer aqui em Mossoró, passou para Caraúbas. E outro milagre foi a remoção dele de Caraúbas para Mossoró, né? Deus moveu de uma forma assim sobrenatural. Favor, que a gente sabe que não é tão fácil. Hoje está mais difícil ainda, uma remoção de um campus menor para um campus maior, né? Que é a central aqui. E Deus fez um grande milagre, mover. A gente declarando que a gente que Jackson iria trabalhar nesse campus. A gente sempre passava, porque a gente vinha ministrar e morava em Caraúbas. Vinha ministrar a palavra aqui em Mossoró e voltava para Caraúbas. E a gente declarava, ano que vem, o ano que ele foi removido, vou trabalhar aqui nesse campus. E assim você sabe que o que a gente libera em fé acontece, assim aconteceu. Aurélia, eu queria só voltar um pouquinho, eu queria saber, você fez direito. Sim. Inclusive, foi assim que a gente se conheceu, porque quando você me conheceu, eu estava na sala de espera, sou advogada também, mas eu não atuo na área, e prontamente você me entregou jurisprudência peça. Você lembra disso? Um pouco. Eu acho que você faz isso com tanta gente que você nem consegue, mas foi assim uma das nossas primeiras conversas. Você chegou e me entregou jurisprudência, você me entregou peça, você me entregou tudo para eu entrar com o processo com os meninos. E o que deu errado juridicamente foi pela palavra do pastor Jackson, que falou que ia ser liberado e foi liberado em menos de 15 minutos. E eu tenho como comprovar isso. Tinha testemunhas dessa palavra. Mas o que eu ficava me perguntando... Você, advogada, cursou direito, e o curso de direito é um pouco assim, a gente adentra em situações que meio que confrontam um pouco a fé. Sim. Como é que foi isso? Durante o curso, o que é que você sentia? Eu tive pessoas amigas, muitas pessoas amigas, assim, conversaram muito comigo antes de entrar no curso, para que eu me preparasse para vamos dizer, esse ambiente um pouco adverso à promoção da fé. Né? Muitas vezes é um ambiente que esfria a fé de pessoas, a verdade é essa. Então, tinha tantas pessoas à minha volta que me aconselharam a como me portar, como também, Lucy, eu nunca deixei de servir porque eu estava na universidade. Então, o serviço, o estar junto, o congregar, isso traz um benefício, assim, trouxe um benefício toda a minha vida, toda a minha conversão. Eu não teve momentos de eu deixar de congregar. Né? Fiz vestibular, que você não sei se na sua época era, mas na minha época era muito complicado, você tinha que estudar muito para passar. Nunca eu deixei de servir, nunca eu deixei de ser atuante, nunca eu deixei de ir para a igreja por nenhuma fase que eu tive que passar na minha vida. Sempre eu congreguei. E isso foi tão benéfico para mim. As pessoas deveriam saber, abrir os olhos para o poder de você ser participante e atuante de uma igreja local. É como uma aliança que protege você. Um pastor meu, o antigo pastor Humberto, ele fala que congregar é dar testemunho de cobertura espiritual. Isso é legal. Porque é uma verdade, é como se há uma cobertura que te protege. Porque você congrega, porque você está aliançada ali, porque você está atuante, porque você está servindo. E eu vi isso na minha vida, em todas as igrejas que eu fiz parte, todas as Verbo da Vida, em cidades diferentes. Mas eu testemunhei disso, eu testemunhei de livramentos. Lucy, eu tive um livramento tremendo antes de vir para Mossoró. A gente já estava se organizando para casar, para vir para cá. E nesse trabalho que eu disse que tive essa experiência com Deus, de ter uma voz audível, foi poucas vezes que eu escutei a voz de Deus, uma voz audível, nesse trabalho. E era um trabalho que ia até tarde da noite. Então, tinha vans lá no meu trabalho que levavam as pessoas para casa. Eu morava perto, eu era a primeira pessoa a descer, porque eu morava perto, eu morava num canto bem central, ali em Recife. Eu morava na Boa Vista, perto do Hospital Restauração.
sei se você que está me assistindo conhece o Hospital da Restauração, ali a Agamenon Magalhães. Eu morava muito perto dali. E que era perto também da Universidade, a Faculdade de Direito de Recife, que é da UFPE, que fica no centro, não fica junto ao campus. Então, por isso que a gente morava ali naquela localização. E houve um acidente que matou uma amiga minha de trabalho. E ela era a segunda pessoa a descer. Ela estava perto da porta. Eu sempre sentava ali no lugar que ela estava, perto da porta. Menos de um mês. Eu vou dizer um mês para não ser, né, assim, eu não gosto de exagerar com testemunho. Eu vejo que tem pessoas que contam testemunhos e elas exageram. Eu conto o testemunho do jeito que aconteceu. E do jeito que eu tô, né? E já baixa. Do jeito que eu tô dizendo a você, aconteceu. Muito difícil. Alguém ia querer trocar para um horário mais tarde, para sair mais tarde, para você ir para um horário mais cedo? Nunca, nunca. Pronto, apesar a pessoa veio me procurar. Eu só tinha, assim, deslumbrada uma amiga minha que estava pensando em mudar de horário para um horário mais cedo, porque eu já estava muito cansada de sair tão tarde do trabalho. E deslumbrei. Uma pessoa veio atrás de mim. Essa pessoa veio atrás de mim e pediu para trocar o meu horário e eu fui para um horário mais cedo. Então, eu saí, fui para casa dormir e de madrugada soube a notícia do acidente. A van, ela cruzou o sinal vermelho. E lá em Recife, tarde da noite, os carros andam em alta velocidade, principalmente os ônibus. E um ônibus vinha em alta velocidade, bateu em cheio na van. A van, assim, voou 100 metros. 100 metros e capotou com todo mundo dentro da van. E essa minha amiga, ela faleceu nesse acidente. E assim, foi muito marcante, muito perturbador para mim. Eu ministrei a palavra para ela, convidei, creio que a questão da salvação dela é com Deus, mas isso gerou uma marca em mim, e no sentido de um livramento que eu recebi da parte do Senhor. E eu sei que o livramento que eu recebi é porque tinha um propósito de eu estar aqui em Mossoró, de estar servindo ao Senhor, e de livrar a minha vida. E eu sei que esse testemunho dos vários que eu já tive com o Senhor, é de estar ligada, de estar, vamos dizer, dando testemunho de cobertura espiritual, por estar congregando, por estar aliançada a uma igreja, conectada a uma visão, ouvindo uma palavra. Né? Eu vejo assim que em muitos lugares as pessoas têm hábito, todo dia ou numa semana vai para uma igreja diferente. Aí quando vê, a cabeça está toda bagunçada, de várias, vamos dizer, doutrinas diferentes na sua cabeça. Não tem aliança com nenhum lugar fixo, sabe? Para testemunhar isso, essa cobertura espiritual. Essa liderança que existe sobre a sua vida. A gente servindo aqui em Mossoró também. Eu me lembro uma vez a gente foi levar amigos para Recife de volta, que vieram nos visitar. E a gente foi fazer essa viagem, não tinha ainda as crianças. E a gente estava saindo de um posto de gasolina, o carro era gás, posto de gás. E eu comecei a orar, do nada. Tarde da noite, a gente estava viajando de madrugada. Nunca mais esse dia em diante eu viajo de madrugada. E eu me lembro que, do nada, aquela rajada de oração em outras línguas. Rajada de oração em outras línguas. O povo já estava acostumado, porque eu sou meio assim, né? Meio intensa. Então o povo já estava acostumado. Tudo bem. 5 minutos depois, o carro quase vira com a gente dentro. Quase já perde o controle do carro e vira o carro com a gente dentro. Né? E graças a Deus, ele conseguiu. Jackson disse que não sabe. O carro ficou assim, ó, com os 2 pneus de um lado só. E não virou, voltou. E o Senhor, mais uma vez, livramento. Então, tantos livramentos. Jackson é que é bom de testemunho. E ia contar aqui em sério. Eu me lembro a gente vindo, essas indas e vindas. Eu fico vendo assim, como é que Deus é tão maravilhoso, porque Ele sabe que o que faz com uma boa ovelha vai reverberar para todo mundo, porque assim, a sua condução, a sua forma de conversar e a sua postura, ela chama a atenção das mulheres, assim, de qualquer mulher que passa perto, né? Eu, antes do novo nascimento, eu era feminista ferrenha. E nenhuma outra pessoa chamaria minha atenção, conseguiria adentrar em áreas, se não fosse você. Porque, assim, a sua postura, falando, você tá entendendo? Às vezes a gente erra na nomenclatura, porque o que a gente quer não é o que a gente tá falando, o que a gente procura, né? E aí a sua forma de condução, o pragmatismo, a força que eu diz assim, não,
quebrou toda uma ideia que eu tinha até de mulheres da igreja. Entendi. E aí você, como advogada, ou seja, eu posso falar do que é que eu escutava no curso de Direito, que ela vai me entender. E isso eu vejo muito no GD, né? Quando você começa a falar e eu falo, você diz, olha, eu sei que você escutou isso, mas não é assim. E aí eu vejo que em um mundo onde a gente vive de bolhas, a sua cobertura agora está se expandindo para outras bolhas, sabe? Entendo. Então eu olho assim e digo, gente, vamos olhar. É tudo diferente do que tinham falado pra gente. É tudo uma distorção. E quando você for pra Igreja Verbo da Vida, quando assista a minha ministra, assista ela. Porque para pessoas como eu era mais fácil, vendo você, aceitar, sabe? Compreender a minha mudança de vida. E aí você falando que você estava sendo coberta na faculdade de Direito, que não é fácil. Até porque o ser humano tem uma necessidade de sobreviver, então se adaptar àquele ciclo. Exatamente. Isso é que é o desafio. É você, justamente que eu iniciei conversando, Lucy, que muitas pessoas esfriam porque abdicam da sua fé. Por quê? Para querer ser aceito naquela esfera, para querer ser querido. Porque muitas vezes, se você... Hoje em dia também, dependendo do espaço que você vá, você tem que ter muita sabedoria. Porque nós vivemos hoje em uma sociedade que ela não acolhe muito pessoas que vivem pela fé. Pessoas que professam a sua fé abertamente. Então a gente tem que andar com muita sabedoria, com palavras realmente temperadas com sal, para justamente penetrar no coração das pessoas de uma maneira muito sábia, muito guiada pelo Espírito. Porque, por exemplo, o círculo de relacionamento de uma universidade, eles não vão ver uma pessoa que fala de fé de uma forma bem agressiva, de uma maneira, vamos dizer assim, eles não vão acolher de uma maneira tão comum, tão fácil. Tem que ter a sabedoria, a graça de Deus mesmo. Uma das sabedorias que eu tive, primeiro eu tive que me posicionar na universidade, eu sou crente, então as pessoas às vezes chamam para alguns eventos, mas as pessoas já sabiam que eu não ia. Alguns eu ia, porque eu sabia que não ia ter certas práticas, outros eu não ia, a maioria não ia, porque não era conivente. Mas uma forma de eu expressar a minha fé de uma maneira que eu sabia que iria penetrar no coração daquelas pessoas, era por meio dos livros. Alguns dos livros. Então, eles me viam lendo, ficavam altamente curiosos, e preenchi muito daqueles livros na universidade, e ali eu vi que sementes permanentes ficaram no coração. Gente, aqueles livros são maravilhosos. Eu vou colocar também na descrição quais são os livros, para que vocês vão até o Verbo da Vida, Verbo Shop, comprem e já marca a gente, tá certo? Porque eu li em um mês, assim, desesperadamente. E olha que eu nem lia nada do gênero e eu engoli todos. Um dos livros, e aí você sabe, quem faz direito consegue ler muita coisa, mesmo as pessoas não nascidas de novo, Lucy. Mas como são pessoas acostumadas a ler, muitas coisas elas tanto entendiam, muitas coisas elas vinham conversar comigo. E um dos livros, eu me lembro que marcou, e você não leu ele, mas vou dizer a dica agora para você. É Zoe. E eles ficavam muito curiosos para saber o que é isso, o que é Zoe. Zoe é o do grego, que significa a própria vida de Deus. E o livro vai falar sobre a vida de Deus, né, em nós, no ser humano. Vai falar também da queda e vai falar que Cristo veio restaurar essa vida abundante, a vida de Deus em nós. E isso deixou eles muito curiosos, muitos amigos meus, e isso foi uma estratégia que o Espírito Santo me deu para isso. Né? Existiam outras pessoas crentes também na minha sala de aula, e muitas pessoas assim têm mentes a Deus, sabe, Lucy? Independente do curso que escolheu. E a gente vai colocando a semente da palavra. Eu acho que muitos eu consegui colocar a semente da palavra, e muitos estão dando frutos lá onde eles estão. Acaba que com o tempo eu perdi contato com muitos deles, mas até vou ver se eu consigo encontrá-los, porque são pessoas assim que muitos deles eu acredito que deram fruto, que estão aí abençoando outras vidas também. E Aurélia, o que eu acho mais bonito é a harmonia, né? É a ordem que se faz, porque o que acontece? Vocês vêm para Mossoró, abrem a Igreja Verbo da Vida, mas a Igreja Verbo da Vida, ela é algo muito além, porque o que acontece? Vocês têm a Escola Rema, e a Escola Rema, ela é expandida para todas as igrejas evangélicas, e quem não é também, né, que quer saber mais sobre a palavra. O que acontece? É uma continuação
para que as pessoas que gostam mais de questionar, questionam tudo, é uma forma de abraçar essas pessoas, porque não é uma doutrina imposta, é uma doutrina ensinada. Sim, né? sim. E aí eu fico vendo assim a harmonia, porque aí você aí é professora do Rema, e aí abraça todo mundo. E é muito bom ensinar o Rema. O Rema é uma escola que mudou minha vida, Lucy. Mudou a minha vida. Não teria como servir a Deus aqui em Mossoró, como nós estamos servindo, sem o Rema. Porque o Rema é um curso de 2 anos. Segunda, quarta e sexta, você ouvindo ali, aprendendo da palavra, não é doutrina de igreja. Você vai aprender a palavra de Deus. Também não é doutrinas, vamos dizer assim, teológicas. Então, não é um curso teológico, que aí você vai ver, vou ver se esse seminário é calvinista ou se ele é arminiano. Não, a gente não ensina calvinismo nem arminiano. A gente é um curso de teologia livre, mas que não se detém em nenhum tipo de vertente teológica, mas a gente se detém única e exclusivamente o material que a gente usa. Tem a apostila, mas a apostila é baseada em quê? Na palavra. É um curso voltado, você vai abrir sua Bíblia, a gente vai abrir a Bíblia exaustivamente durante esses 2 anos. E depois desse tempo, exposto à palavra, você não entra mais em ensinos enganadores. Só mesmo se você abandonar aquilo que você aprendeu. Mas se você manter aquilo que você aprendeu, aprendendo mais junto com o Espírito Santo, que a gente sabe que quem traz a revelação da palavra de Deus é o Espírito Santo, você só vai crescer. Porque a gente sabe que tem muitas pessoas aí fora que são cristãs, né, que têm uma boa intenção, mas que estão sendo enganados por ensinos equivocados. Mas por quê? Porque não procuram aprender o que está escrito na palavra de Deus. Eu acho que o que mais eu sentia era toda vida que a gente conversava e que vocês falavam, eu ficava, meu Deus, me mostra. Era só minha oração. Como eu também não vinha, eu vinha de uma vertente que, na verdade, mais criticava o evangélico, mesmo sem saber nem o que ele estava falando, criticava por criticar. E aí eu só ficava, meu Deus, me mostra. Porque até os universalistas acreditam em Deus, né? Só não acreditam que Jesus é o único caminho. Só para que as pessoas... Para chegar a Deus. Só para contextualizar. Então, assim, pedir a Deus, católicos, espíritas, todos pedem. Então, era o que eu sabia. Era o que eu tinha na minha mão. Então, assim, eu escutava vocês e ficava rezando, meu Deus, me mostra, meu Deus, me mostra, meu Deus, me mostra. E aí ele começou tanta revelação que eu digo assim, gente, quando eu falo dos milagres que eu presenciei esse ano, são pequenos para as revelações que eu tive, sabe? Eu digo, gente, é como se eu estivesse falando dos milagres, todos esses que eu falei no início, são pequenos para o que eu vi durante esse ano. E aí eu fico assim, eu tô sendo injusta com as pessoas, porque eu tô falando para elas só o que é superficial. Mas as pessoas querem saber, né? Assim, tipo, querem que eu prove. E eu fico vendo, assim, tudo que vocês fazem, né? O desprendimento. E isso que você disse, assim, não desvia, né? Na faculdade você não se desviou, e nem em percalços, porque também teve que Lucas tomou... Sim, Lucas. Foi outro também que o pastor já estava orando por pessoas. Tipo, como? Como é que vocês não... Lucas, quando a gente estava aqui, já fazia um tempinho, acho que uns 4 anos em Mossoró. Tive meu primeiro filho, acho que 3 anos de obra aqui em Mossoró, para 4. E Lucas tinha um ano e pouco. Lucas sempre foi muito ativo, assim, quando era pequeno. Hoje ele é bem calmo, bem quieto, gente. Você vai ver meu filho hoje, você vai acreditar que ele fez isso. Sendo que ele escalou o armário da área de serviço e pegou um produto químico que é colocado para aglutinar a sujeira na piscina. Um aglutinador. Acho que é sulfato de cobre. E ele ingeriu esse sulfato de cobre. E lá vai instantes assim de desatenção da gente. Aí lá vai a gente correr para o pronto-socorro. Eu corri com a roupa que eu tava, de faxina. E descalça. Só pedi a mãe para pegar minha bolsa e a gente e já que estava arrumado, porque ele ia para um evento, fomos para o hospital com a criança. Lucas estava de fralda, do jeito que Lucas estava, fomos correndo para o hospital. E assim, os mínimos detalhes desse testemunho foi bem dramático, né? Quem vive, hoje eu conto assim bem tranquila, mas foi muito dramático. Mas naquele dia, você acredita que naquele dia a gente nunca recebeu, até hoje, só naquele dia, uma ligação do Ministério Verbo da Vida, a esposa de Tiago Garcia, acho que o nome dela é Raquel, ela ligou pra gente perguntando se tinha pedidos de oração
A gente pediu que orasse pelo crescimento da igreja, que orasse por nossa família. Naquele dia, pessoas se levantaram para orar por nós. Então, o Ministério Verbo da Vida, naquele dia, intercedeu pela nossa família, intercedeu por nós. E outras pessoas também, que hoje não estão mais na igreja, estão em outra cidade, no Ministério Verbo da Vida. Então, Deus levantou pessoas para interceder por nós naquele dia. E aconteceu isso. E na hora eu não me lembrei, na hora eu só lembrava a promessa que tem lá em Marcos 16, eu acredito, que fala: beberão algo mortífero e não vos causarão dano algum. Ou é 18 em diante. 16, 18 em diante. E eu só declarava isso, eu não conseguia fazer uma oração. Eu não tinha estrutura emocional para fazer uma oração assim, lógica, começo, meio e fim, uma frase de oração. Só conseguia dizer: beberão algo mortífero e não vos causarão dano algum. Beberão algo mortífero e não vos causarão dano algum. Só isso. Só isso vinha no meu espírito. E oração em outras línguas, porque eu não conseguia fazer uma oração. Porque minha emoção, meu sistema nervoso não conseguia raciocinar. E a gente foi para o hospital, falando isso. Não sei se eu e Jackson chegamos a orar, os dois de mão, ou só declarar esse versículo, ou se a gente chegou a orar, eu não me lembro. Mas fomos para o hospital. No hospital, aí ele foi atendido, tiraram o sangue de de Lucas Henrique. Tentaram fazer uma lavagem, não conseguiram. Não conseguiram. Aí Jackson, ele estava calmo, aí Jackson disse: eu vou lá para o evento para avisar. O que é que você acha de eu avisar que eu não vou? Aí eu disse: vai e volte. Isso ele lá chegou, ficou e ministrou. Ele disse que foi não sei quantas pessoas convertendo nesse dia, nesse evento. Mas enfim, ele saiu, aí o menino começou a vomitar sangue. Ai, meu Deus. E vomitar sangue, e eu desesperada. Até que conseguiram, e eu orando, conseguiram uma vaga para UTI. Aí a médica, é a ex-governadora que estava de plantão. e conseguiu essa vaga para João Gabriel subir, porque que a UTI pediátrica do SUS era em cima do hospital da pediatria, né? Ou do hospital Luiz Falzado. Aí lá, sim, a equipe de emergência conseguiu fazer, junto comigo, a gente subiu, fazer uma lavagem, né? Enfiar o canozinho e fazer a lavagem. E realmente elas viram lá o líquido azul no estômago dele, que ainda existia. Sendo que a absorção já começa desde a língua desse tipo de produto. É feito tipo algumas medicações, não tem medicação que é sublingual, que você já toma, já é absorvido desde da língua. Então já estava na corrente sanguínea dele. Ele ficou em observação, vendo todos os aparelhos, principalmente o rim paralisar e o sangue começar a coagular. Porque a médica, então, que eu te disse, olha, fique de olho nele. Se começar a aparecer ronchas, patocas roxas nele, chame imediatamente o médico. Que significa que eu acho que danificaria também, acho que as células que produzem o sangue, a medula, né, que produz o sangue, o globo vermelho, e estava coagulando ali naquele momento, quando aparece esse tipo de sintoma. Isso eu fiquei orando em línguas, e eu estava lendo um livro. Tudo na minha vida tem um livro. Eu estava lendo um livro, e sempre o Espírito Santo me guia a ler um livro. Tem fase na minha vida, ele lê esse livro. E esse livro era Cura Física e Expiação. 2 autores, um dele, o Kenneth Hagin, que eu acho que foi um seminário e transformaram em livro. E esse livro, ele mergulha mesmo em alguns textos que falam do Novo Testamento de cura, do Velho também, mas do Novo. Vai no grego, vai assim, bem profundo, dizendo todos os significados do grego. Eu gosto disso demais. Então, eu aprofundei bem. E, principalmente, ele aprofunda muito no grego, que diz Romanos 8. Que fala sobre a lei do espírito de vida que vivifica o nosso corpo, vivificará também, né, o nosso corpo mortal. E eu declarando isso sobre a vida de João Gabriel, a lei do espírito de vida, que é o poder da ressurreição, que está lá em Efésios, que fala que ressuscitou Jesus dos mortos. Então ele faz essa conexão e fala sobre essa lei do espírito de vida. Nenhuma condenação há para o cristão em Cristo Jesus, porque a lei do espírito de vida, né, nos vivificou da lei do pecado e da morte. Aí ele continua o texto, tem outros textos também que falam sobre isso, nesse mesmo capítulo. Ele vai esmiuçar. E eu me lembro, eu impor nas mãos de Tiago, ele faz referência também a Tiago, que o livro de Tiago fala, tá alguém doente, né?
chama os presbíteros da igreja para ungir com óleo. Aí ele vai dar do grego de tudo sobre imposição de mãos. Impõe as mãos sobre os enfermos. Então, eu fiz imposição de mãos sobre João Gabriel. João Gabriel não, Lucas. Toda aquela madrugada, toda aquela noite na UTI, impondo as mãos sobre ele, sobre cada órgão dele, e dizendo: a lei do Espírito fica vida, vivificando o rim de Lucas, de João não, de Lucas, o sangue dele limpo, a lei do Espírito de vida vivificando o sangue dele, o coração, não vai ficar sequela, todos os sistemas, toda a biologia que eu sabia, eu passei a madrugada declarando e repetidamente sobre o corpo de Lucas, e graças a Deus, no outro dia ele fez xixi, foi tudo normal, tivemos alta, aí a médica disse para a enfermaria, fiquei ainda 7 dias na enfermaria, observação, e ela disse: olha, ele vai procurar um médico, vai ter um acompanhamento, porque ele vai ficar com problema de anemia, ele vai ficar com problema disso. Ele não ficou com problema de nada. Ei, pra você ter uma ideia de como é que eu fico observando vocês dois, certo? E, tipo assim, como minha cabeça foi condicionada a questionar tudo, e de uma forma muito superficial, quando eu escutei a primeira vez esse testemunho, aí eu disse: ela estava sozinha, ela não tem família aqui. E aí, o pastor foi orar por outras pessoas. E ela? Aí eu perguntando: por Deus, não. E eu já tinha entendido que vocês olham para o lugar que muitas vezes não é coerente com o que está acontecendo, né? E a gente vai até falar um pouco depois disso aqui. E eu digo: por quê? Por que ele fez isso? Por que ele fez isso? Não, meu Deus, eu não estou conseguindo entender, me explica. E aí eu tinha a mania de... Adriano tá aqui assistindo pela primeira vez, né, Adriano? A gente tem mania de acordar, às vezes, de madrugada e ler a Bíblia ou assistir alguma... Mas é costume mesmo. Tipo assim, de 5 dias na semana, durante a semana, 3, a gente acorda de 4 horas da manhã e assiste ou um podcast ou uma pregação de alguém. E aí, teve um dia que eu acordei só com esse questionamento. E Adriano falava: não se questiona, o pastor... Você não tá entendendo? Tipo assim, pelo amor de Deus, pelo menos alguma coisa, segue esse padrão, Lucy? E eu ficava orando: não, meu Deus, me explica, me mostra. Aí eu abri, era um vídeo curto, de John Bevere. E ele disse assim: o que eu mais aprendi na minha ministração foi que quando eu cuido do que é importante para Deus, Deus cuida do que é importante para mim. Uhum. E aí, quando ele pegou o curto, eu disse... Era isso que o pastor estava vendo, que eu não conseguia ver. Aí eu fui para o completo, né, dele, né? Porque aí, tipo assim, um fragmento, vamos para o completo. Aí ele estava dizendo que durante muitos anos da vida dele, ele teve que deixar a esposa e os filhos sozinhos. E ele tinha que sair para ministrar, para poder alcançar novas almas. E aí ele diz assim, e eu ficava me perguntando como é que eu ia criar laços com meus filhos estando distante. E hoje o relacionamento dele com os filhos é muito próximo. E essa ligação, ele tem certeza que foi Deus que fez, porque ele não estava lá disponível para os filhos, né? Uhum. Então, assim, eu digo: ai, agora eu entendi, sabe? Então, assim, da mesma forma que o pastor estava ali abraçando outros filhos de Deus, outros filhos que precisavam ser alcançados, Deus estava ali curando Lucas. Assim, eu digo: poxa vida, eu jamais iria conseguir ver isso. O médico na enfermaria, que era o médico pediatra de Lucas também, que dava plantão lá na UIS também, foi um dos motivos de eu ter escolhido ele, porque Lucas gostava muito de visitar. Até um dia desse, o hospital, o Esforçado. Tem muitos testemunhos, Lucas. Lucas tem que fazer um podcast só com os testemunhos de Lucas. Esse é um dos mais fortes. Mas ele não ficou sem acreditar. Ele só acreditou quando chegou os exames de sangue, que assim que chegou foi a primeira coisa, colheram sangue de Lucas. Então, ele só acreditou depois do exame de sangue. Não acreditou que Lucas tinha ingerido o que ele ingeriu. Porque ele só acompanhou depois que ele chegou na enfermaria e que ele... Tudo bem com ele, não teve nada. Vou ser bem sincera, assim, vocês tiveram muita sorte. Porque quem vocês encontraram era quem tinha mais proximidade com qualquer coisa na Wilson Rosado. Porque se fosse outro pediatra, talvez não tivesse pulado, assim, etapas, né? Porque tem a triagem, né? Sim. Tipo, tem todo um sistema lá na Wilson Rosado que você tem que ir passando. Vocês ainda foram na pessoa que pularia essas grandes etapas. Também. Então, Deus fez tudo. O que é que eu posso dizer? De toda a minha vida e principalmente depois que a gente chegou aqui em Mossoró também.
Lucy, quando você serve a Deus de todo o coração, você tem uma aliança com Deus, que você vive a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela se manifesta o seu poder na sua vida. Manifesta a bondade, a graça, o favor, os milagres. Então, por que muitos cristãos não vivem isso? Porque não vivem, vamos dizer assim, na revelação do que foi feito para eles. Sabe? Não busca conhecer mais, não busca mais intimidade, não busca praticar mais. Às vezes os que conhecem não praticam o que conhecem. Então você é como se fecha a porta de bênçãos para a sua vida. Mas se aquilo que você conhece, você põe em prática na sua vida, é como se você está abrindo pequenas portas do céu sobre você, que Deus quer liberar. São presentes que Deus quer liberar. Está liberado em Cristo. Né? Em Romanos, no capítulo 8, esse capítulo de Romanos, ele é tremendo. Diz mais adiante, se ele nos entregou Jesus, não nos dará graciosamente todas as coisas? Então, ele deu Jesus para mim, para você, para toda a humanidade. Nós precisamos receber Jesus, praticar os ensinamentos de Jesus, para que a gente venha a usufruir da vida de Jesus em nós. E abrir essas portas de bênção e de milagres e de presentes que Deus já tem. Sabe? É como as portinhas do céu. A gente não está no céu, a gente está no mundo. Concorda comigo? Concordo. Então, no mundo vai ter as dificuldades que o mundo tem, por conta do pecado, por conta da maldade. Mas quando a gente vive os ensinamentos de Jesus, é como se a gente abre pequenas portas do céu sobre as nossas vidas. Então a gente acaba provando, como diz nesse capítulo 8 também, as primícias de um mundo vindouro, de um mundo que não há enfermidade, de um mundo onde há cura, onde não há dor, não há tristeza. Mas aí as pessoas não praticam os ensinamentos de Jesus, mesmo como cristãos, na sua totalidade, ou às vezes escolhe o que pratica, e por isso fecha as portas dessas grandes bênçãos que Deus quer derramar para todos. Quando eu li os livros que você me indicou, né? Você consegue ler até sem revelações, você consegue compreender. É algo que você lê e você compreende aquilo, porque tem uma lógica, tem toda uma estrutura, né? E só que aí não é uma revelação, porque são coisas diferentes. E aí, quando eu tava... Como ser direcionado pelo Espírito Santo. É assim o nome do livro? Como ser dirigido. Como ser dirigido pelo Espírito Santo. E aí eu fui vendo... E aí eu disse, caramba, olha, vocês são muito, muito. E aí eu só fazia copiar. Tipo assim, eu olho pra vocês e digo, pra onde é que eles estão apontando? Porque eu não conseguia ver, aliás, eu ainda não consigo ver tão com clareza, né? Porque aí vocês estão num estrado, assim, de intimidade com o Espírito Santo, que vocês conversam, interagem. Eu ainda tô na corda bamba ainda, né? E aí ele tem dizendo assim, como é que pra gente escutar pequenas coisas e depois ir... Mas a Igreja Verbo da Vida, ela já escuta de uma forma muito mais amplificada e direcionada. Porque antes da pandemia, o pastor estava querendo conseguir fazer umas lojas, né? Tipo uns quiosques, né? Para lanche. Ia fazer como se fosse uma cantina para a área de lazer na igreja, atrás, no estacionamento. Isso antes da pandemia, antes de tudo. Tinha a verba exclusivamente para isso. E aí o Espírito Santo direcionou para que ele investisse em câmeras e tudo isso para fazer transmissões ao vivo. E ele fez isso. Em janeiro, a gente teve treinamento com toda a equipe para fazer transmissões ao vivo. Então, quando começou as transmissões ao vivo, a gente já estava treinada, a gente estava ajudando as outras igrejas como fazer. Tá vendo? É isso que eu fico vendo assim, como a Igreja Verbo da Vida, ela já está diante de muito por escutar o Espírito Santo, né? E aí eu fico dizendo assim, gente, vocês precisam ir lá para poder aprender o que eu estou aprendendo, para poder ter um pouquinho, sabe, desse gosto de se antecipar e também do descanso. Porque o que acontece? Hoje em dia é muito difícil o descanso, porque não foi nos ensinado a descansar. Sim. Já para estabelecer que somos, o que ganhamos é mérito nosso, né? Não podemos descansar. Então, o Verbo da Vida... E o pior é a alma, né? O físico, ele cansa e a gente dorme e recupera. Mas se quando a nossa alma não tem descanso... Pois é. Aí... E aí vocês são, assim... Pra mim, vocês são pioneiros em tudo, sabe? E eu fico assistindo até pregações, tanto do Verbo da Vida como John Bibi, essas pessoas... 1980... 90, e eu aprendendo agora, eu me sinto tão atrasada.
Parece que estão jogando... Mas no Brasil, essa palavra que você está aprendendo, Lucy, ela só chegou na década de 90, praticamente. Assim, aí começou com alguns ministros aqui que conheciam, começaram a conhecer. É como um avivamento. Houve um avivamento nos Estados Unidos na década de 70, com a criação do Rema, e 80, dessa palavra revelada, ser disseminada nos próprios Estados Unidos. Né? Vem com desde lá da Rua Azusa, né? Do batismo, o avivamento do batismo no Espírito Santo, na década de 50, o avivamento de cura e milagres. Então, na década de 70, foi o avivamento dessa revelação da palavra chegar para as pessoas, dessa palavra que você está compartilhando aqui, que chegou para você através desses livros, que ensinam o que tem na Bíblia. As pessoas crerem exatamente como tem na Bíblia. E parece ser óbvio, né? Mas não é tão óbvio assim. E aqui no Brasil chegou na década de 90, com Valmice Milhomes, acho que é assim que fala o nome dela, né? Assim, Aninha, me ajude. Que hoje já é uma pessoa bem, bem idosa já, mas ministra atuante nas redes sociais. E também o R.R. Soares. O R.R. Soares, que é bem conhecido também, talvez você já assistiu o programa. Então, esses livros chegaram para esses ministros aqui no Brasil, eles começaram a pregar, mudar a sua pregação, para ser uma pregação com mais revelação da palavra, que a gente chama. E isso agora, hoje, no Brasil, é algo mais comum. Mas quando eu me converti, não. Essa palavra que você está escutando hoje, e que você até procura, vários ministros aqui no Brasil vão falar muita coisa muito parecida dessa palavra da fé, de crer no que a palavra diz, né? Hoje a gente tem Subirá. Eu acho que o maior expoente hoje é Subirá. Porque ele pega justamente esses materiais e trouxe para a linguagem, tanto traduzido para o português, como para uma linguagem mais brasileiro. Sim. Né? Até traduz livros do inglês e dá a versão dele aqui, nos livros deles aqui no Brasil. Subirá para mim, eu indico você seguir. É um bom ministro, muito equilibrado e que conseguiu captar e guardar aquilo que recebeu. Porque o que é que aconteceu também no Brasil? Muitas pessoas pegam essa mensagem e misturam com outras coisas que já existiam aqui. Sim. Aí fica meio caótico, fica uma mensagem que traz confusão para as pessoas, sabe? Mistura com muitas questões religiosas. O Brasil, ele ainda vive, já diminuiu bastante, mas vive um evangelho ainda de muita religiosidade. Né, muitas igrejas tradicionais têm muitas suas doutrinas peculiares. Não que o Verbo da Vida não tenha suas coisas características, mas que tem, porque são homens, né, que estão por trás. Mas no Brasil, as grandes denominações e as tradicionais, ainda existe muito conteúdo de muita religiosidade e detrimento daquilo que a palavra de Deus diz. Que é diferente. O grande diferencial do Verbo da Vida, a grande bandeira do Verbo da Vida, é trazer isso, de se focar na revelação da palavra de Deus. Tem coisas de doutrina da igreja, de placa, tem, mas é mínimo, diante dessas outras denominações bem tradicionais que temos aqui no nosso país, que mistura sobre a idoneidade do caráter de Deus. Deus ora mata, Deus ressuscita, Deus é bom, Deus é ruim, Deus tira e Deus dá. Né? Não tem uma revelação total da Bíblia, da bondade de Deus. Não entende que aquilo que acontecia no Velho Testamento é consequência de pecado, de afastamento com Deus. E que Jesus veio trazer a expressa imagem de quem era Deus. Até que Filipe, né? Filipe, no 14, pergunta, mostra-nos o Pai, porque Jesus está se despedindo ali. E eles começam a ficar tristes. Aí Filipe diz, tá bom, Jesus, tudo bem. Ele está entendendo que você está partindo. Mas mostra-nos o Pai. Aí Jesus se dignou. Aí Jesus cruzou os braços e disse, Filipe, tu até agora tem me visto e não me vê o Pai. Pelo amor de Deus, crê pelo menos pelas mesmas obras. Então, quem estava vendo Jesus e as obras de Jesus estava vendo o Pai. Porque o povo do Velho Testamento, e quem trouxe e escreveu o Velho Testamento, a interpretação que você tem que ter do Velho Testamento é a luz da que Cristo trouxe. Por isso que... Então, Cristo confronta os fariseus o tempo todo. Ele confronta o tempo todo. Olha, a sua interpretação está errada. Não é a luz da bondade de Deus. Está errado. O que você está interpretando da lei está errado. Quando eu estava nessa loucura, né, de ler. E amando tudo. Eu estava sempre perguntando a Deus sobre isso. E eu comecei a ler do Antigo Testamento. Só que
mesmo que as pessoas falassem, ai, mas quando você chegar no tal livro, você vai ver que não era tão bom. Eu não consegui. Terminei o Velho Testamento. Não consegui olhar ou ler nenhuma parte que não tenha absoluto amor e derramamento de Deus, e sempre como um pedido da gente criar um relacionamento diretamente com Ele. Ele tenta, né, até hoje, né, tá tentando criar Então, eu não conseguia ver mais. Eu, que não suportava falar sobre algumas passagens do Antigo Testamento, eu consigo me maravilhar com o Antigo Testamento pelo derramamento de amor que eu vejo ali. Mesmo Deus querendo, mesmo o povo em pecado, Deus o tempo todo oferecendo pedindo, comunhão e assim, chamando para perto. Isso. Mas o povo sempre se afastava por quê? Por causa dos seus pecados. Preferia o quê? Até houve um livro, o livro de Osés fala sobre isso. É como que o povo insistentemente traía Deus. Isso. E teve uma parte que eu estava lendo. Se afastava. É um livro que fala sobre quando você iria entregar os cordeiros, fazer as entregas, né? Aí eu estava lendo, eu disse, eu sou advogada, não existe nada na lei que seja só por ser. Não existe. Então não vai existir na Bíblia. Aí eu ficava orando, Deus me mostra o que é que o Senhor quer que a gente aprenda com isso. Porque eu tenho que ler várias vezes que o carneiro tem que ser ou o cordeiro tem que ser assim. Por quê, meu Deus? Por que tem que ser um ano? Aí, tipo assim, quando eu tava quase terminando, porque eu disse que eu ia ler. E quando terminando e orando só por isso, eu disse assim, isso não é em vão. Isso é aplicado agora. Por quê? Porque a Bíblia é atemporal, né? Aí, o Espírito deixou assim em mim, assim. Preste atenção nos detalhes. Preste atenção no que você precisa fazer até um ano. Eu disse, meu Jesus, eu já tive animais. Para eu entregar, para eu receber um animal, quando eu era criança, eu tinha que receber pelo meu pai. E para eu deixar esse animal, um ano, sem nada, sem machucado, sem nada, eu tinha que olhar esse animal o dia inteiro. Era uma ligação. Eu disse, meu Deus, é intimidade. A intimidade não pode ser rompida. Para que você não quebre, para que aquele animal não venha a ser machucado, para ser perfeito. Para ser perfeito. Eu digo, é impossível. Você precisa se doar muito. Aí eu comecei a ler, eu digo, não. Todos os animais, eles precisavam ser perfeitos. Então, para ele ser perfeito, o homem tinha que cuidar de uma forma tão intensa que a gente deveria fazer, quando Jesus veio, né? E já tinha na palavra, que é orar incessantemente e meditar na palavra de manhã, tarde e à noite. Eu digo, imagina só. Eu não consigo deixar nem meus filhos sem um arranhão em um mês, Aurélia. Imagina um animal, sabe? Então, assim, então, eu entendi, Deus. É essa disponibilidade de cuidar da palavra, de cuidar do que eu estou aprendendo, que o Senhor quer. E aí... É interessante, né? Que a gente vai ler o Velho Testamento, essas questões, né? Como Deus deixou mesmo para aquele homem, porque você lê o Velho Testamento nascida de novo, com a revelação, com o Espírito Santo. Mas aí você vê aqueles rituais e tudo apontava para Cristo, tudo tão perfeito. E que eles faziam insistentemente aquilo, dia após dia. E mesmo assim, quando Cristo veio, eles não conseguiram reconhecer. E é isso que eu digo muito, porque assim, a revelação é tão individual, né? Mas o que acontece, que eu vejo, é que os livros, né, que são vendidos lá na igreja, e o que o Rema pega, ele dá um grande suporte para compreensão, até você ter a revelação. Porque a revelação só vai acontecer quando você está preparado. Porque até Jesus falou para os discípulos, eu não vos revelo mais porque não estáis preparados. Exato. Então, existem outras coisas que Deus quer revelar, que Jesus queria revelar e não conseguiu. Mas o que acontece? Até você chegar nisso, os livros que eu li, que eu estou indicando a todo mundo. Dá uma base muito boa. Dá uma compreensão racional. Não é algo assim de que você vai receber diretamente. Mas foi uma base incrível, até para uma pessoa que era bem avessa a essa ideia. Por isso que esses livros, ela está sendo base. E a Igreja Verbo da Vida hoje é base para muitos outros, até pastores, que fazem curso lá, né? Sim, com certeza. Muitos pastores fazem o Rema. Muitos pastores até frequentam a nossa igreja, visitam a nossa igreja. Eu me lembro que na última escola de liderança que a gente teve, tivemos uma visita,
Porque a gente acabou que tá com culto agora de manhã. Antes a gente tinha escola de liderança e tinha um culto da manhã. E eu me lembro um pastor, um parceiro nosso, que estava frequentando, ele querendo que a equipe dele frequentasse o culto da manhã da gente, da escola de liderança, para aprender sobre liderança, sobre crescimento. Era escola de crescimento, não era liderança, escola de crescimento. Que a gente tinha pela manhã, que agora a gente tem culto normal, né? Que é o culto, se for ceia, naquela semana vai ser o culto de ceia. Porque a gente viu que muitos membros da nossa igreja tinham um trabalho que não impedia eles de congregar à noite. Porque trabalha por escala. Aí por isso que a gente fez essa mudança. Então, muitas pessoas já nessa cidade, né, e muitos outros ministérios foram abençoados através do Verbo da Vida, através do que assiste pela internet também das ministrações e através do Rema. E se você deseja conhecer o Rema, coloca aí, #Rema Mossoró e vai lá e faz uma visita a gente, que você vai ser muito bem, muito ricamente abençoado, e também a gente vai ficar honrado de te receber lá também. Diz, ó, foi no programa da Lucy. Tem programas lá no Verbo da Vida, né, sobre testemunhos. Sim. Tanto assim, tipo, esses que eu contei, tem mais aí 1000, assim, né? Sim. Pra perder de vista, tem testemunhos. Tem vários, acho que também o GD também, que é o grupo de discípulos, que também do Verbo da Vida, ele é fonte de testemunhos enormes. Tremendos. Porque a gente percebeu o quê? Que é importante esses grupos pequenos para as pessoas serem discipuladas. Porque o discipulado, ele só acontece assim, ó, com proximidade. É verdade. Não tem como a gente fazer um discipulado com uma pessoa à distância. Então, não tem como eu e Jacques discipular todo mundo da igreja. Então, a gente tem que levantar discípulos que cuidem de outras pessoas, que discipulam outras pessoas. Por isso que a gente está focado no GD, que é o grupo de discípulos. De levantar líderes para ter grupo, você está à frente dos grupos menores, para justamente estar ensinando de perto as pessoas a crescerem em Cristo, aos ensinamentos de Cristo, a orar, que a gente ora o nosso GD. Quando tem demandas de oração, a gente, inclusive, ora o nosso GD. Recebemos muitas bênçãos nesses momentos de reuniões de GD na nossa casa. E também foi direcionamento, né? Do também Espírito. um direcionamento, um despertar do Espírito. E eu acho que esse direcionamento, ele é muito importante, porque, pronto, para as pessoas que nasceram de novo, com a ternuidade, como eu, com 38 anos, já temos comportamentos inadequados naturalmente e tidos como certo. Então é muito difícil a gente se reeducar sem essa ajuda, sabe, direto, assim, sem esse contato. Porque muitas coisas que vocês estavam falando, meu Deus, era sair de lá, de assim, Adriano, de novo, a gente tem que aprender tudo de novo. E a gente colocava até hoje, né, a gente já está no GD 1 ano e alguma coisa, e até hoje a gente sai com a lista de atividades, assim. E, Lucy, é importante também pontuar que você, mesmo antes, antes de receber Jesus como Senhor da sua vida, de fazer uma aliança mais de compromisso com o Senhor Jesus para servir, você tinha muita sede de Deus. Não sei se você percebia isso, se você discernia isso, mas você tinha sede de Deus, você queria conhecer a Deus. Aurélia, quando eu cheguei em casa e disse assim, Adriano, eu tô indo ali para um culto de mulheres. A Adriana olhou pra mim e, tipo assim, só não me fuzilou porque ele é muito gentil. Ele é muito educado. Primeiro, assim, tipo assim, eu tava saindo à noite depois de um dia cansativo de terapia de trabalho, deixando ele com 2 crianças pra um culto de mulheres. E ele sabendo quem eu era, ele achou, não. Não é verdade? Não é verdade. Não vou... Aí ele olhou assim, você conhece alguém? Eu disse, não. Mas quem vai ministrar é a Aurélia. Aí ele disse assim, só que ela não vai ficar com você. Eu digo, não, que ela vai estar ministrando. Eu vou ficar lá bem quietinha. Aí ele disse, não. Tipo assim. E aí ele, por ser muito educado, ele, tá, vá. Mas assim, eu era realmente uma pessoa que criticava e tudo que as pessoas falavam, eu ia tentando rebater, entendeu? Eu seria uma pessoa que você teria muita aversão na faculdade, vamos dizer assim. Que eu era o oposto. E quando eu fui pra lá, eu disse, Deus, eu vou. Mas eu quero que ela fale essa frase. Pra eu ver se eu entendo. Se falar, tá tudo bem.
E você falou exatamente. Era a passagem de Abraão com Isaac. E aí você falou. Do lado você pegou e falou. Aí eu digo, tá, Deus. Você tá querendo conversar comigo, eu tô percebendo. Porque eu tô lhe dizendo, até pessoas assim, de outras denominações religiosas, de outras religiões mesmo, elas acreditam em Deus. Nesse Deus. Que é tão distante do que eu conheço hoje. Sim. Mas essa figura abstrata existe. Aí eu disse, pronto, tá bom, ela falou. Então você fala, é como eu tô dizendo, você fala, eu compreendo que há uma necessidade, mas não foi revelado. E aí depois, acho que foi um mês, eu estava na João da Escócia e eu tive a revelação sobre essa passagem. E aí sim, eu comecei a chorar e aí foi aquela comoção. Mas deixa eu dizer, não houve arrepio, não houve fala, não houve nada que as pessoas esperam. Só tipo assim, um apagar da luz, sabe? Tipo assim... De repente. De repente, eu entendi. E outra coisa também, eu acredito que uma coisa que quebrantou muito com o seu coração e de Adriano foi a questão daquele sinal do tratamento dos meninos. Sim, foi. Eu acredito que aquilo ali foi, fora essas sequência de acontecimentos, esse acontecimento fez você abrir o coração. Já aconteceu, do jeito que ele disse, que é a confirmação. E por que acontece? Quando você vai administrando, existem camadas, né? Então acontece uma camada e depois vai acontecendo outras camadas. Quando eu fui para essa das mulheres, primeira camada se abriu. E eu digo, não, peraí, se ele quer conversar e ele falou, então ele quer me dizer alguma coisa. Tive a revelação. Só que acreditar que Deus está no controle é uma coisa. Acreditar que Deus, ele quer fazer e quer prover você é uma outra coisa. É mais profundo. Então, quando o pastor Jackson chegou e falou assim, não vai ser... A justiça tinha negado a liminar e ele disse assim, agora eu vou fazer... porque não vai ser para liminar, vai ser administrativamente. Então, imagina aí. A Unimed liga em menos de 10 minutos, porque a gente não deu nem volta no quarteirão, saiu que ia ser com a profissional que a gente queria, na hora que a gente queria, tudo como a gente queria. Se a liminar tinha sido negada. Então, aí a gente conheceu um outro Deus. E aí foi conhecendo. Aí a gente foi para o UGD e a gente foi... E cada vez que a gente se aproxima, outra camada vai sendo revelada e vai entregando. E aí eu queria tanto, eu fico falando, gente, vão pro Verbo da Vida, vão lá só para conhecer, só para ter esse refrigério, porque foi um refrigério pra gente, sabe? Foi uma... Há tanto peso, acredito que Paulo fala sobre esse século, né? Há outras versões da Bíblia, essa mesma passagem, Romanos 12, 1 e 2. Fala sobre esse mundo, esse século, um sistema que rege. Sistema se refere a quê? A cultura, a pensamento, né? Existe tanto peso de pensamentos, de ideias, que a gente sabe que é falsas, que a base dela é areia, que afunda, que não tem solidez, mas que coloca um peso nas mulheres, nos homens, nas famílias. E que Cristo vem com o seu amor e vem com os seus mandamentos, com o seu ensino, para tirar esses pesos. E as pessoas não sabem. Acham que no Evangelho, e quando eu digo Evangelho, é as boas novas, que os discípulos de Cristo vieram anunciar, que é que ele veio e que ele morreu para pagar os nossos pecados, para nos libertar, para nos dar a comunhão novamente restaurada em Deus, com Deus, Pai. Esse Evangelho, as pessoas secularmente ou na mídia circula, na grande mídia circula, que é esse evangelho que coloca peso nas pessoas. Quando esse evangelho ele vem para retirar esse peso das pessoas. É porque é muito difícil. Quando você é criado num sistema onde você precisa ter alta performance e de 24 horas, e você romantiza a exaustão, é difícil até para o corpo entender que você não precisa estar exausto. E aí... a Igreja Verbo da Vida e vocês, quando vocês falam, parece assim, tipo, uma utopia muito grande, entendeu? Para as pessoas, assim, desse mundo, dessa era. E aí eu digo, não pode ser. Pode vir fácil, as coisas podem vir assim naturalmente. Como uma bênção de Deus, sem esforço. Sem esforço. Como assim? Como pode? E eu ainda me pego nesse vício. de estar querendo fazer mais, de ser pelo meu esforço.
e não pela graça. E Deus tem falado muito, assim, tem corrigido muito eu e o Adriano. Tudo que é pelo esforço não dá certo. Pela graça tá dando tudo certo. Amém, amém. Mas o sistema do mundo, ela automatiza as pessoas e os cristãos também. E aí você também, você pregar para essa população, porque você está pregando pra gente, né? Desse aqui, e tem muitos novos convertidos na igreja. Sim. Há uma demanda que você está indo até contra a própria natureza daquela pessoa que foi adestrada daquela forma, né? Mas aí vem o poder de Deus, aí vem a graça de Deus, vem o poder da palavra, o poder e a manifestação do Espírito, Lucy. Agora depende muito também da pessoa. A pessoa crê. O que a pessoa precisa? Não precisa fazer nada, ela só precisa crer e receber. Aí Deus vai agir com poder para quebrar. Sim. Quebrar esse ciclo na vida dela. Né? Quantas pessoas chegam na nossa igreja alcoólatras? Homens que estavam prestes a perder suas famílias, suas vidas. Pessoas que vinham de famílias boas. Pessoas que casadas com pessoas boas. Pessoas que hoje têm uma trajetória de sucesso. Pessoas jovens. Mas, uma vez que eles creram no evangelho e eu creio que Jesus vai me libertar. Só precisou isso, crer no processo que vai ser quebrado na sua vida. Esse ciclo de vícios, né, de dependências emocionais, físicas, químicas, seja o que for, você só precisa crer. Uma vez que é ministrado o evangelho, uma vez que é ministrado as boas novas, uma vez que é ministrada a palavra de Deus e você decide crer nesse evangelho, crer na palavra, aí você vai provar de algo chamado milagre, poder de Deus, poder da palavra de Deus na sua vida. Não é algo natural. Eu não tenho como explicar. Não é algo natural. É um poder que liberta. Essas pessoas, até hoje, são pessoas libertas. Você é uma... Bem-sucedidas, graças a Deus, restauradas, enricaram. Mas, assim, eram pessoas que estavam, assim, prestes a sarjeta por causa de um vício. Você é um testemunho vivo, então, porque um testemunho vivo de que como a igreja, ela protege e faz com que você tenha que fazer tudo, né? Temos que ter advogados, temos que ter psicólogos cristãos, porque é muito difícil. É uma área bem... Tá pior que a da nossa, viu? A psicologia tá pior do que a área do direito. Eu digo, vou trazer psicólogos aqui cristãos, porque realmente é mais complicado, mas que isso funciona. E isso tem uma necessidade, né? E a tendência é que cresçamos, né? Que a igreja cresça, né? Sim, vai crescer muito nessa cidade. Eu creio que através dos meios de comunicação, de estar investindo em meios de comunicações, inclusive você pode acessar o Instagram, o YouTube da Igreja Verbo da Vida. Nós temos também uma TV, Rede Verbo TV, que também tem uma programação instrutiva, educativa, e dentro dos princípios da palavra de Deus. Temos pessoas como você que está se propondo, se reabrindo a, de alguma forma, levar os ensinamentos de Cristo para quem está do outro lado, para você, para te alimentar, para te libertar, para fortalecer a tua fé, para quebrar esses ciclos. E eu vou dizer mais, assim, o Verbo da Vida aqui em Mossoró, ele veio mesmo para quebrar muitos paradigmas. Muitos. Muitos. E eu creio que o Espírito Santo vai abrir os olhos de muita gente que precisa saber que existe essa igreja, para serem libertos como você foi. E porque você quis. Sim. Por que eu vou dizer isso? Porque tanta gente sabia que fica incomodado com a mensagem que você escuta, que até quer Cristo. Quer Cristo. Sim. Né? Sabe que Cristo é o caminho, que a salvação não há sem Cristo. Mas elas ficam ainda... Elas se escandalizam com o evangelho, do jeito que ele é escrito. Nós prezamos por isso. No Verbo da Vida nós prezamos. Pregar o evangelho da forma que está escrito, e nós vamos crer nesse evangelho, doa quem doer, do jeito que ele foi escrito. Não é todo lugar que prega assim. E isso, às vezes, choca a religiosidade, choca esse sistema que foi estabelecido na cabeça das pessoas, gera um desconforto. Se lembra que você falava muito que ficava muito desconfortável, Lucy? Lembro. E tem muita gente que não passa por esse tempo de paciência, desse desconforto, aí vai para outra igreja, vai para outro lugar. Porque não consegue passar por esse processo, porque é um desconforto, gera uma angústia, gera desconforto na pessoa. Porque aí a pessoa é confrontada, meu Deus, está tudo errado. Sabe, e não descansa para esperar o processo do Espírito Santo, sabe? Ter calma.
A revelação é realmente como tirar uma venda, né? Porque o que acontece? Antes de algumas vendas caírem, eu só percebia que você e o pastor olhavam algo que eu não estava vendo. E isso me deixava, assim, angustiada. Eu digo, o que eles estão vendo que eu não estou vendo? Porque eles estão com resultados. Se eles estão com resultados e eu não estou vendo por quê, tem alguma conta aí, tem alguma fração que eu não estou entendendo. Então eu ficava, eu quero saber. Só que nesse tempo que eu dou essa dica para as pessoas que estão se convertendo, nesse tempo de angústia, de desconforto, de inadequação, realmente, agradeça a venda, porque se não foi tirada, também é uma bênção de Deus. E segue o pastor, segue a ministra, né? Segue, faz igual. Porque quando a venda for tirada, sua decepção não vai ser tanta com você mesmo. Uhum. Porque quando eu não estava fazendo isso, e quando veio a revelação, eu disse, meu Deus, como eu fui imprudente, como eu fui inadequada, como eu fui cruel, como eu fui omissa em coisas importantes. E aí, depois que eu estava muito me sentindo ainda, eu digo, não, eu vou só imitar, eu vou só aqui. Eles estão aqui, eu tô indo. tô indo, eu tô seguindo. Até aí eu Começar a entender o porquê tá fazendo. Isso. E aí eu comecei também a ver que se eu não tivesse feito isso, as revelações não teriam. Por quê? Eu não teria substância para aguentar o que foi me revelado. A correção. Uhum. Entendeu? Eu não teria. Senão... Foi um tempo de perseverança. Foi. Que você teve que perseverar. Fazendo a coisa certa, continuando buscando Deus, buscando orar, buscando boa literatura, buscando conversar do que seria boa literatura com os seus líderes. E tá se enchendo até que as coisas começam a se encaixar e fazer sentido. Novamente. Que eu digo pra mente. Sim. Porque a mente, ela fica nesse processo muito, né, angustiada, querendo ter o controle. Porque ela tinha um controle antes. Mas agora quem está tomando o controle é o quê? O espírito recriado. Sim. Por isso essa inadequação. E por isso tem muitos cristãos que não andam no espírito. A Bíblia fala, esses crentes são carnais. Porque o que é o homem natural? O homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. Então, seu espírito, ele está morto. Ele é uma pessoa morta espiritualmente. E o que é morto espiritual? É aquela pessoa que não tem comunhão com Deus. Entendi. O homem de Adão, toda a humanidade que descendeu de Adão, está em pecado, não tem comunhão com Deus. Até que aceita Jesus, volta a ter comunhão com Deus. Essa oportunidade de ter comunhão com Deus novamente. Então, esse espírito, ele passa a receber a vida de Deus e ele é despertado novamente para tomar o comando das coisas. Antes... Por que essa inadequação? Por que essa angústia? Por que esse processo? Porque antes quem governava a vida, que tomava as decisões de Lucy, era o intelecto de Lucy. Sim. Que já era meio assim, capenga. Eram as emoções de Lucy. E tem muito crente que teve a experiência do novo nascimento, teve a possibilidade de ser apresentada à pessoa do Espírito Santo, para que tivesse um relacionamento com Deus no Espírito e tivesse uma vida, o que a Bíblia chama de crentes espirituais. Cristãos espirituais têm uma vida baseada no Espírito, com o Espírito governando, eles ainda são carnais. Porque eles vivem ainda segundo o intelecto e segundo a sua mente, segundo o que aprendeu. Porque eles ainda não passaram pelo processo de renovação da mente. Eles não querem passar por esse processo de desconforto de renovação da mente. O verbo da vida também, que eu vejo muito que vocês têm, e aí é uma habilidade, um dom... que é descomunal, é porque vocês têm condições de falar a palavra, não desviar da palavra, porque a palavra nem sempre vai ser boa aos ouvidos, mas há uma humanidade na forma de apresentar Deus, na forma de apresentar Jesus, que corrige, mas não oprime. Você consegue entender? Pronto. Eu vim de outras denominações, conhecia outras religiões de matriz africana, não conheci todas. E eu não me senti em nenhum momento na Igreja Verbo da Vida coagida por estar ali. As inadequações, eu quero deixar bem claro que foi interna. Foi uma percepção interna. Nunca eu me senti forçada. Nunca me senti... oprimida ou obrigada. E até
Porque não era uma correção, tipo, você está errada. Era tipo assim, olha, a palavra fala isso. E com uma voz tão perfeita que quem testemunhava, né? Quem testificava em mim era o Espírito. Mas assim, pronto, Adriano foi convertido, né? Também, ele era da Igreja Católica e, tipo assim, muito atuante. Não era só o católico de IBGE. Então, assim, ele foi também aproximando da palavra e aí ele se converteu. Em nenhum momento, isso que eu queria gritar, que em nenhum momento a gente sentiu que ofendemos, como os católicos falam, Nossa Senhora. Nenhuma vez a gente, pelo contrário. A Igreja Verbo da Vida, ela organizou prateleiras. Sabe quando se organiza? Se estava tudo embolonhado, ela colocou. E quando ela organizou, inclusive, ao meu ver, ela até levou a figura de Maria. Porque quando colocou Jesus em seu devido lugar, a prateleira ficou organizada. Sabe? Então, assim, tudo ficou mais coerente para mim. Tudo virou ordem. E isso foi muito bom. E aí eu fico muito indo aonde eu andava, com pessoas que eu andava, e dizia, gente, vai conhecer o Verbo da Vida. Porque é a palavra. Não estou querendo lhe converter a outra religião. Não quero tirar você de uma religião para botar em outra. Eu só queria que vocês conhecessem o que eu estou vendo. A palavra que é ministrada, né? A palavra. E as pessoas podem acompanhar. Não sei se essas pessoas congregam em outras igrejas, Lucy, que você convida, mas você pode apresentar ou repostar para essas pessoas a ministração da palavra, né? Do YouTube, da igreja. Repostar para essas pessoas sentirem o gostinho. Porque são tantas ofertas. Você concorda? Hoje em dia está tão acessível com os meios digitais, as coisas estão muito mais fáceis. Antes a gente tinha que buscar, antes material que eu queria, eu ia alugar uma fita de um congresso, não sei aonde, e pagaria por aquele congresso. Hoje a gente abre o nosso celular e a gente assiste esse congresso, né? E a gente é abençoado. Então, ou a gente eu quero escutar a ministração daquele pastor que é um ungido, que é abençoado, aquele evangelista, eu vou lá na locadora para poder alugar a fita, para poder assistir. Hoje tudo está muito fácil. Então, as pessoas, quando às vezes você vai oferecer, ela acha, é mais uma. Mas o que a gente ministra, eu tenho total convicção. Às vezes eu exorto a igreja nisso. E tem gente da nossa igreja que não consegue ver isso. O que a gente ensina no Verbo da Vida, não tem em todo lugar, não. Tem não. Não tem em todo lugar. Sendo que não é todo mundo que tirou a venda, que tem os olhos iluminados para ver. E não é só no... porque assim, se vocês tiverem... né, olha, vocês vão ver, mas assim, o que mais engrandece não é a palavra, é o gesto, é a forma, é tudo, sabe? É o que você sente quando você entra ali, é o que você sente que ninguém vai lhe perguntar de onde você veio, ou não vai querer fazer uma inquisição assim, ó, vamos ver aqui, passa pela primeira peneira. Há uma liberdade no Espírito. Isso. Há a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo está regendo tudo ali. A verdade é essa. Está regendo quem chega e está regendo quem ministra. Deve reger todo mundo ali. Todo mundo está conectado. E ali a gente entende que o regente é o Espírito Santo. Que ninguém é para obrigar ninguém. Que não é uma religião que a gente está ministrando. A gente está ministrando Cristo. Cristo, ele tem que ser desejado. Cristo, ele não tá numa barraca, sabe, de feira sendo oferecido e nem posto, porque é algo maravilhoso demais. Pois é, e eu fico dizendo... A palavra de assim, Cristo é maravilhosa. E aí liberta, eu digo... tira esses pesos. O mundo tem colocado muitos pesos, as pessoas têm aceitado esses pesos. E não entendem que o evangelho ele veio tirar esses pesos em cima das pessoas, veio libertar, para que as pessoas andem em paz, em descanso, em liberdade. O próprio Jesus disse, olha, venham a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Então a gente busca Cristo para que Cristo realmente seja aquele que vem, através do seu Espírito, ministrar a sua palavra e seus ensinamentos na nossa igreja. E ponto final. Então, eu quero muito. Eu fico assim, vão para a igreja, vão para a igreja. Mas ao mesmo tempo eu fico assim, tipo assim, é algo, a igreja, que eu vivo lá, que as ramificações são tão pessoais e as correções também, né, que eu e a Adriana a gente tem que se corrigir em casa, que aí a gente fica entre, olha, se eu fosse vocês eu ia, aí a gente passa o link, a gente, olha, isso aqui é testemunho puro.
tudo ali, lá, todos os detalhes da igreja. E aí, eu sei que vocês já estão no horário aí, né? Mas queria dizer que aí quais são os projetos e planos, e queria que aqui é o contrário. Aqui quem encerra é você, porque eu acredito que as pessoas têm que ficar com a melhor parte, que é a oração. Amém. Então vamos orar sim. Eu vou falar um pouquinho encerrando. Nós estamos com a matrícula do Rema aberto, que é o nosso seminário, que não é do Verbo da Vida, como o Rema é uma escola internacional, que o Verbo da Vida acolhe porque acredita na palavra que a gente prega. Então, no Rema, a gente é uma instituição que ela prega igual ao Verbo da Vida. Então, a gente acolhe porque sabe que vai pregar o quê? O que é que o Verbo da Vida prega? A palavra. Então, a gente acolhe o Rema, que é uma escola internacional. Se você tem desejo de ir, estava procurando, onde é que eu vou? Uma escola boa para eu aprender mais da palavra. O Rema. Não existe outra escola melhor do que o Rema aqui no Brasil e possivelmente, talvez até no mundo. E de uma forma para todo crente, de uma forma prática, não é teológica, não é vertente teológica, como eu já falei. E estamos também, a matrículas abertas, o Rema, e estamos assim com um fogo total, porque novembro vai ser o aniversário da nossa igreja, e convido você, dia 30 de novembro, acho que é o último domingo, dia 30 de novembro, vai ser o aniversário da nossa igreja, o tema vai ser colheita, estamos focados em fazer discípulos. O grande projeto hoje da nossa igreja é fazer discípulos. E a gente entende que o processo de fazer discípulos só é pronto na vida de uma pessoa. Tipo, Lucila, tô discipulando Luci, tô discipulando Luci, né? Lá em casa. Meu processo com Luci de tornar ela discípula de Jesus é quando ela já tiver o quê? Gerando discípulos também para o Senhor. Então, amém, a gente está com esse foco de gerar discípulos genuínos do Senhor Jesus, como Paulo disse, de formar Cristo dentro dessas pessoas ao ponto que elas sejam o quê? Ovelhas sadias. E ovelha sadia é aquela que dá ovelhas, é aquela que elas dão crias, né? Que elas dão novos discípulos. E eu creio que esse é o grande projeto do coração de Deus para essa fase da nossa igreja, que tem impulsionado no nosso coração, meu e de Jackson. A gente está focado nisso, a gente quer colocar, aos poucos, a gente está colocando essa visão no coração dos membros da nossa igreja, para que façam discípulos, porque nós vamos alcançar essa cidade para o Senhor Jesus. E a gente sabe que sozinho a gente é incapaz de fazer isso. Mas com vocês, a gente vai cumprir essa missão do Senhor de alcançar o mundo para Jesus. E essa missão a gente vai fazer junto. Não vamos fazer só, não. E eu quero orar por vocês. Quero, junto com Luci, que você concorde com essa oração. Você que está me assistindo, que vai me assistir. Eu oro para que os olhos do entendimento, seus olhos de entendimento sejam iluminados. Iluminados para ver, entender, compreender, ter revelação da sabedoria contida nos ensinamentos de Jesus, da palavra de Deus, Senhor. Revela a cada um deles a Cristo. Revela o poder da ressurreição. Revela a salvação grandiosas que eles receberam em Cristo, a rica e gloriosa herança que eles receberam em Cristo, Senhor. E que está disponível se eles somente crerem. A palavra e o Espírito Santo vai alcançar eles. Eles só precisam crer. Crer que o Senhor cura, crer que o Senhor salva, crer que o Senhor liberta. Só precisa disso. E eles fazendo isso, o Senhor vai operar o seu grande poder e manifestar o milagre. Amém, eu declaro cura naqueles que precisam de cura. Amém. Eu declaro prosperidade daqueles que precisam de prosperidade. Amém. Portas abertas, portas de negócio, Senhor. Em nome de Jesus. Eu declaro reconciliação e paz e alegria nos lares, Senhor. Que aqueles que estão pensando em dividir suas casas, dividir suas famílias, né, a se separar, que esse pensamento seja quebrado agora em nome de Jesus e que haja paz e reconciliação em nome de Jesus. Amém. Eu te agradeço. Amém. Amém. E obrigado pela oportunidade de estar aqui falando da minha fé, acima de tudo, e do meu Senhor. Amém. Já vai?